Eu estou com post-it aqui para não errar, eu tenho o Zé Luiz na minha cabeça. O Zé Augusto falou muito bem no nosso webinar do mês passado, que a NR1, ela segue exatamente o PDCA. E ao seguir o PDCA, se a ISO 45001 e todas as normas ISO, elas seguem também o PDCA, então a gente tem no GRO um microsistema de gestão, com suas particularidades e com as suas peculiaridades também. E isso acaba trazendo muita confusão. Então, assim, eu já sou certificado na ISO 45001. Eu já atendo o GRO, o PGR de forma integral? Sim ou não? Ah, e se eu tenho o GRO, meu gerenciamento de riscos, com o meu PGR, eu já atendo a ISO 45001, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar com vocês hoje, que a gente vai bater um papo. Então, a gente vai falar um pouquinho, a gente trouxe os principais pontos que a gente vai discutir de semelhança e de diferença entre o GRO e PGR e a ISO 45001 para a gente conversar. A gente vai abrir para dúvidas também. Só reafirmando a importância do tema, porque a própria NR1 diz que o PGR ele pode ser atendido por sistemas de gestão, né? A norma, como o José Augusto sabe, mais do que a gente, ela olhou porque já existe experiência bem-sucedida no mundo, no Brasil e no exterior. Então, é importante a gente ver aonde há as conexões para a gente maximizar os esforços e, ao mesmo tempo, alertar onde que é necessário também colocar energia. É isso mesmo. Então, a gente vai trazer esse bate-papo aqui para vocês hoje, vai ficar aberto para dúvidas também, então já vão trazendo aqui as dúvidas de vocês podem colocar tanto no chat aqui do Zoom, quanto no Q&A também, e no chat no YouTube, que também estamos acompanhando o chat no YouTube. Bom, para a gente começar aqui, Zé Augusto, acho que seria interessante dar uma contextualização geral para todo mundo de novo, para quem não acompanhou um pouquinho primeiro, dar essa contextualização geral, o nosso craque feraça no assunto. Me conta aqui para a gente dar essa introdução geral para a gente, Zé. Boa tarde a todos, né, que nos acompanham aí na live. Como eu disse no primeiro webinar, é uma mudança de cultura, né? Um ato normativo, e ele transcende aquilo que a gente vinha praticando desde 1972, né? E implantando nas empresas um sistema de gestão de segurança e saúde do trabalho efetivamente. Então, olha isso aí, olha o sistema de gestão aí, gente. Então, é uma mudança assim significativa, que vai mexer com as empresas, vai ter um impacto na questão da cultura, viu, Dani e Luciano? Da segurança do trabalho, né? E é interessante, como você fez a introdução, tratando de um sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho, não, o GRO, eu queria fazer uma correção também aí do que a gente ouve nas redes sociais, né? O pessoal fica só pensando, Dani, em PGR. Como fosse assim, por isso que eu falo que é um choque de cultura. Porque, tipo assim, como vinha com o PPRA desde 94, 95, né, Luciano? Então, eu falo, então o PGR vai substituir o PPRA vai ser substituído pelo PGR, né? E, na verdade, não é isso que vai acontecer. Né? Tem um passo atrás, tem um passo antes, né? Porque, na verdade, o PGR ele é um guarda-chuva onde ele abriga todas as normas regulamentadoras existentes. Inclusive, um PGR específico, Dani, também é bom deixar isso aí claro, que houve mudança na NR18, né, na construção civil, é um PGR específico, na mineração também, né, Luciano? O PGR da mineração, o PGR da construção civil, lá, né? Na 22. Ele substitui o PGR da construção civil o PCMAT, né? Inclusive, continua com a mesma característica, né? E, então, são peças, né, que poderia assim dizer, que vão ficar embaixo do guarda-chuva, que é o PGR. Agora,
são duas coisas. O que é, na verdade, o PGR do ponto de vista de conteúdo? Só para fazer essa introdução, né, que é importante, principalmente quem não assistiu a última apresentação. São referentes à documentação, né? Toda a documentação, por exemplo, inventário de máquina, NR20 também, né? É uma norma muito importante, né, de segurança com relação a líquidos inflamáveis e combustíveis, né? E ela dá um tope assim muito grande com relação à segurança de processo, né? Interessantíssima, tanto ela como o espaço confinado. Então, ela traz o quê? O inventário de risco, traz o plano de ação com acompanhamento. O que é acompanhamento? É auditoria do GRO. E no GRO não tem auditoria. Já começa aí já a diferença, né? Olha só. E laudos, pareceres, os programas previstos, PPR, PPRA, PCMSO, todos esses, né, previstos nas normas regulamentadoras, estão embaixo do guarda-chuva do PGR. Agora, quem vai fazer a gestão de tudo isso é o GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, o choque de cultura que eu falo para você, que eu acompanho, praticamente, eu sou muito consultado pelo Brasil todo, o pessoal fica preocupado com o PGR, como é que eu faço PGR? Tem gente pensando que até existe modelo, né? Como tem um modelinho de PPRA, eu falei, não existe modelo de PGR. São características próprias de acordo com a organização, com a característica dela, a grandeza, enquadramento, risco, né? Então, não vem com essa de modelo, não existe. O modelo quem vai fazer é você, da sua empresa, né? E finalizando, para a gente tentar fazer esse comparativo na sequência, né, Luciano? O que a ISO 45000 exige? O que o GRO exige, né? Do ponto de vista comparativo, inclusive respeitando as interfaces, né, que existem, né, que é muito importante durante aqui a live a gente falar também, não podemos deixar em branco isso, tem que falar, né? Ela se relaciona a processos e atividades. Quando fala processos, não é só processos legais, de requisitos legais, né, Luciano? É o processo propriamente dito da produção, né? E não só da produção, né? Não só da produção. Exatamente. São todos os e processos da empresa. Também, são todas né, as atividades da empresa, né? Atividade tem muito a ver com o grupo homogêneo dos trabalhadores, né? Que depois vai migrar isso para o PCMSO, e o GHE, que a gente chama, né? Ele tem que ser bastante apurado e analisado dentro das avaliações, né? Quantitativa, principalmente, dentro das empresas, que vai estar na NR9, que não vai ter mais esse nome de PPRA. Ela vai passar a ser chamada avaliação, né? Conforme já ela mudou e vai entrar em vigor junto com o GRO no dia 2 de agosto, agora desse ano. Então, e para finalizar, dizer assim, quem não começou a desenvolver esse trabalho, o Luciano pode até concordar comigo, não sei a opinião dele, mas eu acho que já estão atrasados, viu, Dan? Sim, eu tenho certeza. Porque tem muito trabalho para ser feito. Você não faz, por exemplo, um gerenciamento, um GRO desse, um PGR, como você faz um PPRA, que dependendo da complexidade da organização da empresa, às vezes você demora uns 2, 3 meses até, né? Tem PPRA que eu fiz aqui de uma empresa grande, enorme, multinacional francesa, eu demorei 3 meses, desde a primeira visita até a entrega dos documentos, né? Então, tem muito trabalho. A NR20, mesma coisa, nessa mesma empresa que eu desenvolvi lá, para implantar e fazer todos os treinamentos, eu demorei lá 2 meses e meio, quase 3 meses, para fazer tudo, né? Devido a líquidos inflamáveis e combustíveis que existem na planta, né? Da organização. Então, o tempo, parece que agosto está tão distante, mas não está, não. Né? Hoje é dia 22, né, de março. Entendeu? Voa. E tem muito trabalho, muita tarefa para fazer. Você tem que implantar um processo diferenciado daquilo que você já vinha praticando no passado, né? Então, resumidamente, fazendo essa introdução, é mais ou menos isso, né?
E durante o nosso bate-papo, aqui a nossa conversa, né, junto com você e com o Luciano, a gente passa para fazer assim, uma apresentação de diferença, né? Qual é esse comparativo? Já que, vou deixar bem claro aqui, ó, o item 1.5.3.1.2 da NR1, ela diz o seguinte, gostaria da atenção de todos, né? Isso aqui é a espinha dorsal da nossa fala hoje aqui e da nossa apresentação. Que o PGR deve ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram exigências previstas nesta norma regulamentadora e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho. Enfim, uma não é igual à outra. Ou seja, uma complementa a outra, sim, mas são diferenciadas. Essa diferença que nós vamos, na sequência, aí, estar apresentando para quem nos acompanha. Era isso aí, Dani. Oi, Lulu, ia falar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Tá colocado. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos colocar a mão na massa, então. Excelente apresentação ali, introdução ao tema do Zé Augusto. E a gente vai falar. Primeiro, assim, eu queria interagir um pouquinho com vocês aqui no chat. Coloquem aqui para mim, aqui no chat, todo mundo que está participando aqui, quem já é certificado numa norma em sistemas de gestão, como a ISO 45001, e quem não é, para a gente conseguir direcionar aqui o bate-papo para o perfil de todo mundo que está aqui. Quem estiver ali no YouTube, que quiser também colocar ali, a gente está de olho ali a tudo que está acontecendo no YouTube. Ó, o pessoal aqui, Roberto não é certificado, Heloísa também ainda não. Pessoal, tem gente que é... O André já está aí, tem pessoal que é só na ISO 961, o André já é SGI. Maior parte, então, ó, gente, a maior parte do pessoal que está colocado aqui, eles ainda não são certificados na ISO 45001. Tem aqui um pessoal da ISO 9001, tem aqui mais gente, tem aqui pessoal aqui da ISO 45001, legal. Mas a grande maioria aqui, estamos no processo, SASMAC, caminhando para 39, legal. Agora eu estou começando a ficar meio a meio, agora já tem já chegou um monte de 45 aqui, está meio a meio. Então, a gente tem aqui, ó... Dani, só um detalhe importante nessa pesquisa sua, é assim, tem que haver uma gestão, um gestor, por exemplo. Sim. Né? Isso aí, provavelmente, com relação à GRO, vai ficar a cargo aí do SESMIT, e ela, naturalmente, vai criar uma equipe, né? Porque ninguém faz isso sozinho, principalmente com as lideranças que têm que estar envolvidas nesse processo todo, né? Senão não vai ter sucesso. Então, eu vou falar uma coisa interessante aqui para todos que nos acompanham. As empresas no Brasil que têm SESMIT não passa de 20%. Então, vai ser um grande desafio para quem? Para as consultorias, Luciano, e para as assessorias, tá? Que vai ter um papel fundamental e tem que se preparar, né? Um software do nível aí né, que tem a Green Labs, a própria Templo também, né? Porque é humanamente impossível você gerenciar isso aí sem um software. Tá? Na mão, como disse, fica difícil. Exatamente. E outra Tabela coisa, de Excel Dani, ajuda, mas não faz milagre. Só para dar continuidade aqui, né, no quadro comparativo, né, que nós vamos fazer, qual que é a diferença de consultoria para assessoria? Né? E muitos não sabem. Consultoria, ela vai orientar, sugerir, mandar coisa, né, meu senhor? Vai informar, você tem que fazer isso, aqui, os requisitos técnicos e legais são esses, Mas como você usou uma palavrinha agora há pouco, Dani, por isso que eu lembrei disso aqui, botar a mão na massa. Né? Quem que bota a mão na massa é a assessoria. É a assessoria que vai botar a mão na massa. Ela vai ter que ajudar o empregador, botar a mão na massa para empreender. A Templo não põe a mão na massa, hein? A Templo não juntos. Inclusive, principalmente aquela empresa que não tem SESMIT, né? Que as assessorias dão assistência, vão ter que botar na mão na massa também aonde? Alimentando o sistema, Dani. Então, tem que conhecer também o sistema. Né? Então,
Consultoria é uma situação mais cômoda, porque você vai informando, manda uma gravação, manda uma planilha, manda isso. Agora, assessoria, você vai assessorar o empregador. Você vai estar envolvido lá dentro do processo, dentro das atividades, né? Na luta lá pelos treinamentos que vão ter que ser desenvolvidos, né? Treinamentos quais? Aqueles para fazer implantação, não é treinamento de segurança, não. Dissipa isso, aquilo, né? A coisa é mais complexa, tá? Então, tem essa diferenciação aí que poucos acham que é tudo igual. O Renan, que é nosso cliente aqui, ele está concordando. Mas, na verdade, comigo, não é tudo tempo igual, não é só consultoria, não. Ó. Ele está colocando aqui, ó, a Dani e a Letícia são maravilhosos. Bom, mas vamos lá, vamos para o assunto que mas a gente... eu botei lenha na fogueira agora, hein? Bora Colocou. lá. Vamos lá. Mas vamos gente, então assim, por que eu coloquei essa pesquisa aqui? Porque a gente precisa equalizar ali o conhecimento para que a gente consiga conversar com os dois públicos. E por que então, isso é importante? Para quem já é certificado, então, por exemplo, tem vários clientes nossos aqui que são certificados, que estão aqui, que a gente conhece o sistema deles. O que vocês vão ter que olhar? Vocês vão ter que pegar esses itens que a gente vai falar aqui hoje e vocês vão precisar entender como que vocês vão incorporar esses itens, como o Zé Augusto bem falou, apesar de serem 2 sistemas de gestão, um mais simplificado, um mais complexo, tem coisas da NR1 que a ISO 45001 ela não incorpora. Então, vocês que já são certificados, vocês vão olhar sobre a ótica de inclusão. E para quem não é certificado, vocês vão olhar sobre a ótica de ganho. Por que ganho? O que eu quero ver com vocês, olha só, vocês vão ter que implementar um sistema de gestão, é simplificado, mas é um sistema de gestão, em que não é tão difícil você sair de um sistema de gestão como o GRO-PGR para ir para um sistema de gestão que é certificado e que você vai colher todos os ganhos de um sistema de gestão mundialmente reconhecido, um certificado mundialmente reconhecido, e que você entenda qual que seria o próximo degrau para que você esteja nessa classe dessas empresas que já são certificadas, para que você também tenha esse benefício de marca, benefício de exposição, que é uma coisa importante também que a gente tem que pensar, né? Então, cada um de vocês olhando sobre essa ótica, então, por isso que eu quis fazer essa pesquisinha. Mas vamos colocar a mão na massa? O primeiro requisito que eu queria conversar aqui com os meus colegas aqui é a questão de comprometimento com requisitos legais, melhoria contínua, redução de riscos, como que é diferenças e semelhanças desse requisito do PGR-GRO e com a ISO 45001. Contem para mim. Vai aí, Luciano. Vamos começar. Vamos falar da NR1, né? O atendimento à legislação ele é premissa para quaisquer atividades, né? Especialmente as que envolvem riscos à segurança e saúde das pessoas. Mas de uma maneira muito clara, aqui eu até separei, lá no texto da NR1 diz que o PGR deve ser integrado com uma série de informações da empresa, planos, programas, documentos, previstos na legislação. Então, a gente tem que ter, sim, um olhar para tudo que é pedido na legislação para saber se a empresa realmente está fazendo ou está levantando as informações necessárias. Lá na NR1 também a gente tem um determinado momento que está dito que a avaliação dos riscos deve ser um processo constante, processo contínuo, alguma coisa assim, feita a cada 2 anos, para quem não tem um sistema de gestão certificado, para quem tem a cada 3, né? E essa revisão tem que ser feita nessa periodicidade ou quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis. Se você não tem um monitoramento da legislação, não entende o que se aplica ao seu negócio, corre um risco da sua nova avaliação desses riscos passar batido. Muda uma norma importante, você não tem o entendimento dessa mudança, seu processo fica desatualizado. Vulnerabilidade, seja na garantia da melhoria contínua do processo, ou para fiscalização, por aí vai, né? Auditorias. Ainda, lá na NR1, ela menciona também, de forma genérica, né, que deve ser observada toda a legislação de SST. Ou seja, ela vem com mais do mesmo, mas ela entra no nível de profundidade no momento em que o processo, a gestão em si, está
adaptada à vida dos requisitos legais. Então, lá na OSUS, na 45001, a gente tem isso já bem alicerçado, na medida em que é pedido, né, pela norma de gestão, em que a legislação relacionada aos perigos seja identificada. Mas eu entendi aqui, até fazendo um contraponto, não sei se é uma surpresa, mas a NR1 vai um pouco além até, porque ela mistura mudança na legislação com a avaliação contínua dos riscos, e dentre outros pontos. Então, eu entendo que a NR1, quem não tinha uma gestão de compliance, ou tinha uma gestão de compliance que não é segura, alguma coisa assim, passa a ter na NR1, vamos dizer assim, uma bela de uma justificativa para aprovar uma gestão de orçamento e de espaço na equipe para passar a fazer isso. Eu não vou me alongar muito, porque são muitos tópicos, mas, ou seja, eu vi na minha leitura aqui como advogado que a NR1 foi mais longe do que a norma de gestão, por motivos óbvios, né? Ela tem poder de mandar, a outra é recomendatória, né? Mas, vamos dizer assim, a equipe do Ministério do Trabalho não perdeu a oportunidade, não. Eles deram um recado muito bem dado. Mas aqui eu vou fazer uma defesa da ISO 45001, porque tanto a ISO 14001, né, que não é objeto dessa discussão, mas quanto a ISO 45001, eles tratam a melhoria contínua do sistema de gestão por meio da análise de requisitos legais. É porque isso normalmente as empresas não fazem. Perfeito. Ou as empresas não fazem isso bem, porque o resultado da legislação, em semana passada eu participei de uma auditoria, inclusive de ISO 45001, e que a gente falou muito disso. Como que você pega essa auditoria que a gente fez uma auditoria de conformidade legal, que a gente olhou todos o atendimento de requisitos legais. Agora, como que você vai pegar esse resultado e você vai traduzir isso em melhoria contínua para o seu sistema de gestão? Aí eu acho que as duas se assemelham nesse olhar da lei, além da lei. Muito bem, mas o ponto é NR1, para aquele contexto legal que a gente tinha relacionado aos riscos, que era a NR9 antiga, ela foi muito além, né? Ela chamou os requisitos legais de maneira mais intensa. Então, assim, estão compatíveis, né? Acho que, concluindo, né? Estão compatíveis, estão integrados. Quem não tem um sistema de gestão da segurança de saúde e, porventura, não monitora os requisitos legais, eu acho que vai ter maiores dificuldades de ter um GRO no contexto do PGR, do inventário de riscos, adequado ao que pede a norma, sem monitoramento da legislação. E vou fazer mais um adendo. Mesmo porque o atendimento a requisito legal, ele é um dos critérios para avaliação do risco, né? Com certeza, com certeza. Então, trazendo mais esse assunto. Zé, Oi. O que você fala desse assunto para a gente? Então, eu estava prestando bastante atenção aí que o Luciano está falando. A norma, ela sempre, né, merece assim, um olhar crítico e interpretativo. Por exemplo, na 1.5.3.1.2, Luciano, que fala do sistema de gestão, está escrito assim, ó. Eu participei como assistente técnico dessa discussão, vocês sabem disso, como falei no primeira live. E uma discussão foi muito, assim, bem forte, né? Que é tripartite, né, Dani? Que pode ser atendido. Então, vários pontos da norma, do 1.5, fala deve. Deve, o que é? Obrigatório. Não tem choro e nem vela. Tá? Nem uma fita amarela. Né? Então, não está escrito, não, deve ser atendido. Pode ser atendido. Tá? Então, já começa aí dessa forma. Segundo, deixar bem claro que não tem essa cultura que você acabou de falar, Dan. A ISO 45001, 2018, ela é certificada. Já o GRO, da NR1, ela não é certificada. Né? A 45.000, tem um sistema de gestão de SST completo, né? Bem abrangente, né, Luciano? E no GRO, ele é simplificado, como a Dani já disse no início. Né? Muito bem colocado. Mas é normativo. Olha só. Tá? Uma é facultativa, que é a 45.001. Por que é facultativa?
ela tem a ver com o mercado, né? Junto aos seus clientes, que exige não só ela, como a qualidade, né? De meio ambiente, né? Que é 14 mil. Agora, a UGRO, ele é trabalhista, né? É normativo. Compulsório, né? Então tem que prestar atenção nisso. Não tem opção de não fazer. Então não vale nada, não. O que manda é 45.001. Não, para com isso. Por isso que o item 1.5.3.1.2, na interpretação, Dani, ele é interessante, porque pode ser atendido. Não está dizendo, não tá dizendo assim, deve. Sim. Né? A gente está falando do Então, PGR. pode ser atendido o pode. seguinte, se você não tiver o sistema de gestão, né, você pode elaborar o GRO baseando nas premissas, né, da 45.001, que é uma riqueza assim, espetacular, né? Até para fazer acompanhamento depois. Tá? Agora, se você só tiver 45.001 e quer fazer o GRO, e deve fazer o GRO, você pode integrá-lo dentro daquilo que a norma regulamentadora, a própria NR1 e as demais, ela exige, porque isso não tem na 45.001, né? Então, não é difícil de entender isso. A coisa não é complexa, não é fácil. Para você fazer essa migração, você tem que respeitar, né, Luciano? Você que é advogado, os requisitos legais previstos na lei trabalhista, que são as normas regulamentadoras. José Augusto. Outra coisa interessante também, só para concluir, Luciano. Claro. Na 45.001, ela fala de contextualização, né, da organização, né? E no GRO é descrição e caracterização de processos e atividades. Outra coisa super importante, na 45.001, Luciano, exige a política de SST. E é isso aqui que foi uma briga dentro da comissão tripartite, Dani, porque a gente fala assim, mas como é que você vai estabelecer um sistema de gestão que é o GRO se você não tem uma política de segurança? Né? Então, no GRO não exige essa política, né? Ou seja, não é aplicável, né? Então, são mais esses dois pontos aí que eu gostaria de estar colocando aqui com relação ao comparativo da 45.001 com o GRO. Certo, Luciano? Muito bem colocado. Estou puxando aqui, viu, Dani? Posso? Pode. Porque a gente segue de requisitos legais para melhoria contínua. Ou eu estou pulando alguma coisa? Pode seguir. Pois é. Então, talvez, né, dentre as muito bem-vindas inovações, essa, para o mundo jurídico, né, eu como um advogado, olha que eu vi isso aqui na norma, eu até levantei da cadeira, bebi água e falei, deixa eu ver se isso é verdade. Que coisa boa, que coisa linda, né? E na norma tá escrito lá para quem viu que a melhoria contínua está abraçada no mundo jurídico. Pesquisei, confesso para vocês que pesquisei, tirando normas do setor de óleo e gás né, normas especialmente relacionadas à exploração e perfuração de petróleo no mar ou legislação da ANP específica para setor de óleo e gás, mesmo unidades terrestres, a melhoria contínua aqui na SST vou dizer assim, que é praticamente uma novidade. Pode ter alguma coisa muito oculta aí, mas veio algo novo e, se eu não me engano, 1.5.3.4 está lá, que a organização deve adotar medidas para melhorar o seu desempenho em SST, está aí. Então, a gente tem uma belíssima novidade, extremamente compatível com o que está na 45.001. Devolvo a bola para vocês aí, mas essa interessante que o desempenho de segurança e saúde no trabalho, que você falou da 45.001, Luciano, que é a melhoria contínua. Isso. No GRO, qual que é a interpretação que se dá de desempenho de SST e melhoria contínua? Ela troca a palavra, Dani, né? E você é uma auditora aí, fera, né? Dá tempo. Troca auditoria por acompanhamento. Em momento algum, o GRO fala de auditoria, né? Mas essa auditoria, por isso que é interessante interpretar a norma, né? No GRO, auditoria é acompanhamento, né? E na 45.001, como você falou que auditou faz pouco tempo a empresa aí, é auditoria mesmo, propriamente dita,
né? O GRO é acompanhamento e as ações lá tem que ser acompanhada para fazer os ajustes, né? Isso é uma complementação aí em cima da fala do Luciano. E assim, é tão interessante, eu sou um pouco crítica a essa palavra auditoria, né? Até porque eu acho que a auditoria, ela traz ali o peso de uma atividade que acontece periodicamente, normalmente, uma vez por ano, quando, na verdade, eu acho até que a palavra acompanhamento, eu acho até que é melhor do que a palavra auditoria, sinceramente falando, porque remete que isso é diário. A auditoria, ela remete àquela atividade que você vai fazer, então a norma fala, né? As auditorias internas precisam ser realizadas em intervalos programados, ou seja, esse intervalos programados, eu não gosto dessa frase, porque, você coloca ali, deixa ali, esquece ali no cantinho e em intervalos programados você vai fazer uma auditoria que você vai verificar se está legal ou se não está, e daí você vai fazer. Nesse ponto, se a gente está falando de cultura, principalmente cultura de segurança, que a gente está falando de um novo comportamento, de um novo olhar, eu acho super válido essa palavra, acompanhamento, ao invés de coisa, porque a gente está falando de vida, a gente está falando de integridade da vida das pessoas. Concordo. O acompanhamento, para mim, está muito mais justo do que a gente falar auditorias em intervalos planejados. Por quê? Porque, no final das contas, gente, é uma norma que vai garantir a integridade das pessoas, vai garantir que as pessoas... A gente está olhando para o ser humano, né? É uma norma que ela está intermediando relações que garantem a integridade e a saúde do outro ser humano que está lá. Como que a gente vai deixar isso... então, uma vez por ano eu vou fazer essa avaliação, a cada 6 meses eu vou fazer essa avaliação. Então, acho que a ANR, nesse ponto, ela foi muito feliz nessa escolha dessa frase, dessa palavra. Assim, eu particularmente eu gosto, em se tratando do tema que está. Não sei se vocês concordam. Na verdade, quando você fala no homem, na saúde, na vida dele, a preservação da saúde, né? Integridade física dele, outra diferença aí que a gente percebeu na 45.001 e no GRO, Luciano, é a questão da liderança e participação dos trabalhadores, né? Aí, era o meu próximo tema. Então, Esse é demais. Então, seria assim, consultar, né, e informar os trabalhadores. E isso não é só a CIPA. A CIPA também está envolvida, né? E quando você fala trabalhadores, né, Dani? Você sabe muito bem disso, Luciano, também como advogado. E lá nós, como vamos fazer a elaboração de normas, a gente sempre dá um confronto assim com a bancada do empregador, né? É funcionário da empresa ou é todo mundo? Então, quando fala trabalhadores, tanto na 45.001, isso aí também muita gente não entende, Dani, que é importante colocar aqui. Quando fala trabalhadores, são todos os trabalhadores embaixo do guarda-chuva da empresa. Todos, né? Quando fala empregados, tanto é que a gente está mudando o quadro 2 do SESM, que é a NR4, aí provavelmente esse semestre vai ser publicado um novo texto, né? Nós lutamos pra caramba para mudar o quadro lá em cima devido ao GRO, porque o GRO é para todos os trabalhadores. E o SESMIT não pode ser só para empregado. Quando está lá o dimensionamento do quadro 2, não está lá em cima? Está escrito assim, quadro 2. Aí você tem grau de risco, né, Luciano? E você tem número de quê? De empregados. Nós conseguimos, com a vitória, tirar o empregado e colocar trabalhadores. Ou seja, vai aumentar o emprego para médico, para engenheiro, para técnico de segurança, né? Porque numa planta, se tiver 70 funcionários, empregados, e mais 30 que são assim diversos, né? De MEI, EPP, gato mesmo, quando tem muito em obra, que a gente chama, né? Então, vai somar, tem 30, então o dimensionamento vai ser feito em cima de 30, né? De 100, e não de 70 e não de 30. É o somatório, né? Então, trabalhadores é uma coisa e empregado é outra, né? A gente tem que tomar cuidado na norma quando a gente lê, que tem essa diferença. Outra coisa, mapa de risco participativo.
Porque mapa de risco, que não é participativo, e outra, auditores aí, como do tipo da Dani, do Luciano aí, e do Rafael, eles vão procurar evidência. Cadê a evidência do mapa de risco? Cadê a evidência da participação dos trabalhadores? Cadê a evidência das informações que foram feitas aos trabalhadores? De que forma que ela foi feita? Que elas foram feitas, né? Um mapa de risco não pode ser feito lá no escritório, lá, bota uma bola verde, outra vermelha, outra amarela lá, e põe lá na parede. Quer dizer, a origem do mapa de risco vem do saber operário. Isso vem lá de Milão, da Itália, das fábricas metalúrgicas do norte da Itália. Será que ninguém conhece a história do mapa de risco? E que veio para o Brasil aqui na década de 90, inclusive pelos João Cândido, que é lá de Belo Horizonte, que o Luciano conhece demais, e a Dalva de Oliveira, que era da Fundacentro, né? Esses dois aí de Belo Horizonte foram os pioneiros que trouxeram o mapa de risco para o Brasil. E o Jacques Cherry, o engenheiro de segurança, na época secretário de Segurança do Trabalho, sensibilizado com a pressão que nós demos aqui no Osasco, Barueri, essa região oeste aqui, da Grande São Paulo, ele foi para Brasília e falou: você pode ficar tranquilo que eu vou publicar a portaria. Porque não era obrigatório, né? Fazia mapa de risco quem quisesse fazer. Agora, um mapa de risco sem a participação dos trabalhadores é incongruente, não se aceita esse tipo de coisa, a não conformidade mesmo, principalmente, Dani e Luciano, que o GRO trouxe um fato novo, que é a percepção de risco. Como é que você vai fazer um negócio assim aleatório, sem a participação dos trabalhadores, se você desconsidera a percepção de risco, que está na norma, está no item da norma? E a percepção de risco envolve o quê? Envolve a participação, a consulta e informação aos trabalhadores, e principalmente uma matéria nova, que tem muitos já estudando, hein, que é a própria percepção de risco. Eu mesmo ganhei um livro aqui de um amigo lá de Lisboa, da universidade lá, são 320 páginas, eu posso até compartilhar com o Luciano com você depois, né? Em português, que é um trabalho formidável sobre percepção de risco, né? E você tem que aplicar também aquela metodologia que é muito usada há algum tempo nessas grandes empresas, que é a segurança baseada em comportamento. Ô, Dani, por favor, quando fala assim, ó, participação, né? Participação dos trabalhadores, liderança, é uma coisa muito fria. Por isso que a norma tem que ser bem interpretada. E nós sofremos demais dentro da comissão tripartite para defender isso, né? Como é que era? Eu vou criticar agora a OJA 18.001. Como é que era a OJA 18.001? Tinha essa característica que tem no GRO e que tem hoje na 45.000? Não. Por quê? Porque a OIT interferiu na fusão da 45.001, da ISO 18.001, com o guia de gestão da OIT, que é mais humanístico, né? Que é voltado mais para a área trabalhista, para o mundo do trabalho. E por isso que surgiu isso aí, Luciano. É a mesma coisa DDS com monólogo. Vocês gostam de DDS com monólogo? O cara põe lá 300 temas, ó, você tem 5 minutos para falar para o trabalhador antes de ele ir para lá para a produção. Parece os Osmar Santos narrando o jogo, né? Do Santos e Corinthians aqui em São Paulo. Né? Parece radialista. Tudo bem, tudo bem. Bom dia, cada um vai para o seu canto. Tem participação? Tem pergunta? Tem reflexão? Tem alguma coisa que está relacionada à percepção de risco que o trabalhador sabe que pode acontecer uma tragédia, um acidente fatal, mas como o DDS é monólogo, ele não tem direito a falar. É antidemocrático. Eu acho que esses DDS no Brasil todo, aí, no mundo, tem que mudar. Não pode ser assim mais. Isso é enganação. É só para dizer que fez. Pega a lista de presença. Quanto participou da DDS? 200 trabalhadores. Eu acho que é um tema que a gente até já falou. Então, a participação é uma coisa... Participação dos trabalhadores é uma coisa séria. E vocês, auditores, vão ter que buscar evidências sobre essa participação dos trabalhadores. Principalmente com relação à percepção de risco e o mapeamento de risco ambiental, que é obrigado também pela NR5, a CIPA. Né? Então, eu acho que são duas coisas novas, tanto na 45.000 como no GRO.
Porque na 18.001 falava só informar, comunicar, mas não tinha essa participação efetiva que agora vai ter. Na E legislação também, né? Como é que a gente vai fazer isso? Né? A velha NR1 falava informar os trabalhadores dos riscos inerentes ao trabalho, né? Isso. Informar os trabalhadores todos na NR9, por aí vai, né? Então, acho que a gente teve um avanço aqui em ambas as normas. E quando a gente daí vai para esse 45.001, a gente tem aqueles aspectos, né? Os trabalhadores, eles são partes interessadas obrigatórias do sistema de gestão, então eles precisam ser levados em consideração como integrante do sistema de gestão, e o requisito de liderança, ele salta muito, né? Então, daí a gente consegue ter esse olhar diferenciado. Para a gente continuar aqui na nossa listinha aqui de itens que a gente gostaria de falar aqui, vamos falar um pouquinho de gestão de riscos, porque o nosso tempo está acabando aqui, e eu acho que esse é o ponto mais sensível aqui, que é a gestão de riscos, né, de forma geral ali, que eu acho que é onde o pessoal tem mais dúvidas aqui da compatibilidade entre a NR1 e a ISO 45001. Na gestão de risco, uma dica que eu dou aqui, depois eu quero que o Luciano me ajude, na ferramenta de gestão, você tem que usar aí o 4.4, né, Luciano? Da 45.001, e os tópicos do GRO, do item 1.5, né? E no meu curso que eu dou de GRO, tanto aí à distância como presencial, né? Desde o ano passado, a gente, inclusive, disponibiliza e orienta durante o curso a importância da ISO 31001-2018 e da 31010, Luciano, que trata de gestão de risco, né? Porque a 1.5, ela não entra muito em detalhe nisso, viu, Dani? Vamos já respondendo a sua pergunta. Ela é muito fria, quer dizer, você tem que buscar. E aonde que você vai buscar isso? Na própria 45.001, né? Onde é uma riqueza muito grande, principalmente alguns requisitos lá, itens, né? E na 31.001/2018, que quem não lida muito com o sistema de gestão não conhece direito, né? Como o Luciano falou, é uma questão até de, como é que fala, Luciano? É compliance, né? Então, se você pegar a NR1, mesmo ela na íntegra, porque a 1.5 fala do GRO, né, Luciano? Mas se você pegar lá atrás, para frente ou para trás, você não tem um guia, né? Você não tem um guia. Aonde você vai buscar esse guia? Então, para quem está envolvido com o sistema de gestão aí, de qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, isso aí é tranquilo, isso aí é o beabá, né? Mas a maioria dos profissionais do Brasil, Dani, e empresas também não sabem, nem conhece esse sistema. Né? E além da ISO... E vai ajudar demais, né? Vai ajudar demais na construção. Além da ISO 31000, eu ainda recomendo a ISO 31010, porque a ISO 31010, ela trata especificamente do processo de tratamento de avaliação de riscos. Eu falei dela agora há pouco. Então, mais ainda do que a ISO 31000, a ISO 31010, que já tem esse processo completo para trazer luz a essa implementação, né? Exato. Essa informação é preciosa. Tem muita norma que tem guia técnico para aplicação, né? Guia técnico orientativo para entendimento dela. Talvez em algum momento até possa surgir isso no Ministério do Trabalho, Fundacentro, mas essas dicas que vocês deram aí, isso aí não tá fácil por aí, não. São atalhos, né? Quem não tá, quem está acostumado, ok, né? A gente tá reforçando quem tá por aí, mas quem é novo, realmente... Mas a maioria não sabe, Luciano, não conhece de jeito nenhum. Que guia... Principalmente a 31.010. Essa é uma boa pergunta. Que materiais podem me ajudar a entender melhor a aplicação da NR1? Né? Considerando que, além da consultoria, do suporte que você vai ter aí, né, com quem for seu parceiro, a 45.001, a 31.001, 31.010, né, se eu não me engano, podem fazer a diferença, sim. Acho que nem estava planejado esse toque, não, mas é uma bela de uma dica. Eu estou falando porque eu uso elas o tempo inteiro.
entendeu? Sim, e são normas Não para quem trabalha não com estava no qualquer tipo. script, né, Luciano? Não, e assim, e essas Tava normas não. agora, todas as normas do sistema de gestão, elas vêm com essa abordagem de gestão de riscos, né? Com essa abordagem preventiva. Então, essas normas são normas de cabeceira para quem trabalha com com qualquer tipo de gerenciamento de sistemas de gestão, porque tudo hoje é preventivo. Então, realmente são normas excepcionais. Além ali da parte de gestão de riscos, né? Assim, do que já foi comentado, a gente está com o tempo terminando aqui, eu gostaria ainda de fazer uma análise um pouco mais detalhada dessa parte de gestão de riscos, porque tem gente que confunde a gestão de risco com o risco atrelado a perigos e riscos, a planilha de perigos e riscos, né? Eu acho que tem uma confusão ali, que eu acho importante a gente separar o que é a gestão de riscos do que é o risco atrelado ao levantamento de perigos aqui. Eu acho que é importante, porque eu vejo muita confusão desses dois termos, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer esse assunto para a tona. O que vocês acham? Vai, Luciano. Depois eu complemento. Eu vou deixar com o professor, mas, Dani, minha conexão estava instável aqui, eu não consegui entender muito bem a sua pergunta. Tá, o que acontece é o seguinte, a gente tem ali o levantamento de perigos e riscos que vai estar atrelado diretamente à atividade, como bem colocado ali pelo Zé Augusto. Então, eu tenho ali, né, já falando do levantamento de uma forma geral, né? Então, eu faço meu levantamento, eu tenho meus processos, dos meus processos eu tenho as minhas atividades, eu verifico perigos, verifico riscos e faço meu inventário com base nisso. Isso é o perigo e o risco. Eu estou olhando para a atividade sob a ótica ocupacional de fato, né? Então, eu estou olhando ali para aquela atividade. Mas existe a gestão de riscos desse levantamento, né? Então, o que é a gestão de riscos de um sistema de saúde e segurança ocupacional, seja certificável ou não, do risco, de fato, da atividade, do perigo atrelado àquela atividade. Como a gente tinha, e eu acho que essa foi uma dificuldade muito grande, olhando sobre a ótica de sistemas de gestão, porque a gente tinha ali a planilha de perigos e riscos, todo mundo conhecia. Então, a gente tinha a planilha de perigos e riscos que daí todo mundo conhecia e implementava, na OSAS, principalmente. E daí, a gente colocou mais um risco ali, né? E esse gerenciamento, a gente está falando de gerenciamento do sistema, de fato. E quando a gente está falando do gerenciamento do sistema, eu estou extrapolando aquela atividade de uma forma específica e estou olhando, então, o que pode dar de errado no meu sistema? Fiz minha planilha, fiz minha severidade, verifiquei, criei meus controles operacionais, criei meu sistema. Meu sistema está pronto. Os riscos, quando a gente fala de gestão de riscos de uma forma geral, é aquilo que põe em risco o funcionamento daquela sistemática que eu fiz. Então, isso causa uma certa confusão, e eu acho importante a gente trazer e discutir isso, porque é muito risco, gente, é muita coisa, é muito risco que a gente precisa colocar na mesa, então a gente tem que saber separar o que é gestão de risco do sistema do que é a gestão de risco da atividade, do perigo ocupacional de fato, para que a gente consiga incorporar esses dois. A ISO 45001 fala bastante desses dois, tanto que eles estão em requisitos diferentes quando a gente olha para a ISO 45001. Para você, Luciano? Vou eu mesmo. Eu não, aqui está falhando, se vocês puderem seguir, eu não consegui Eu vou ouvir de novo, adiantar, então, desculpe. porque eu não vou perder tempo, Está não. robotizada a Estou fala vendo o aqui. reloginho aqui. É uma coisa importantíssima, que nós não podemos deixar registrado hoje aqui, Luciano. Principalmente com relação à gestão de risco. Por exemplo, tanto na 45.000 como no GRO, fala de preparação e resposta à emergência, não fala? E nós não tocamos nesse assunto nem na primeira webinar, nem hoje. Por exemplo, na 45.001, é bem clara isso aí, que é preciso o quê? Testar. Você tem que testar, principalmente a resposta. Isso está na norma. Tá? E no GRO é um pouco diferente, Dani. Ela fala que a preparação e resposta é preparar cenários de emergência de grande magnitude. E outra dica que eu dou aqui, Convenção OIT 174, que poucos conhecem, disponível no portal da Fundacentro, gratuito em PDF,
para baixar. Tá? Então, isso aqui não poderia deixar de registrar, mesmo não sendo uma pergunta direta como essa que você fez. Com relação à gestão agora, Luciana, que ela estava falando, a Dani, a coisa funciona por etapa. Tá? Como eu disse, você não pode misturar uma coisa com outra. Né? PGR é inventário de risco. Lá você vai trabalhar matriz de risco, você vai trabalhar grupo homogêneo de trabalho, né? Quem está na prensa, quem não está na prensa, quem está recebendo poeira, quem não está recebendo poeira, o grau de ruído de um é 50, outro é 90, e por aí vai. Né? O pessoal que está nos acompanhando aqui, eu tenho certeza que sabe perfeitamente o que é isso. Tá? Agora, você tem as etapas. Para você fazer o levantamento preliminar, que é o primeiro passo, né, Dani? Congelou o negócio aqui ou está certo? Para mim, congelou. Tá ouvindo? Aqui tem estável já tem uns 5 minutos. Eu estou também com dificuldade. Está congelando. Então, você tem assim, ó, você tem que fazer um planejamento. Como é que você faz o planejamento? Através do levantamento preliminar, que está previsto na 1.542 da norma, identificação de perigos, né? E avaliar os riscos ocupacionais. Né? Então, isso é dentro da primeira fase, Dani, que é o planejamento. Tá? No segundo passo, o que eu estou comentando aqui, na verdade? Um PDCA. Né? Então, o primeiro é planejar. O fazer é o quê? Definir e implementar controle dos riscos ocupacionais. Por isso que eu defendo aquela tese. Não existe modelo de PGR. Gente, pelo amor de Deus. Não compre isso, tem gente vendendo isso na internet. Tá? O segundo, verificar e agir. Monitorar e melhorar o desempenho. Né? Que nós falamos aqui da melhoria contínua, um monte de vezes, né, Luciano? Tá? E planejar, fazer, verificar e agir com relação a preparar para a emergência e analisar acidentes. Você está dentro também dessa esfera que é o PDCA. Tá? Lá, na construção do inventário de risco, Dani, e quem nos acompanha aí, e no plano de ação com acompanhamento, você tem que fazer isso aí com o maior cuidado, porque você tem que extrair o que foi mensurado, extraído dos laudos, dos programas de segurança e saúde do trabalho e migrar para esse inventário, principalmente as medidas de controle e o plano de ação, o que você vai fazer. Né? Então, se você não trabalhar assim de uma forma organizada, e graças a Deus, o software da GreenLess, eu acompanhei com o engenheiro André Lopes, né, parceiro, e com o Rafael, numa live nossa interna, uma reunião de trabalho, quando eu vi, eu fiquei encantado. Já tem isso, né? Já tem como é que constrói isso aí dentro de um software, que eles estão trabalhando independente do GRO, da NR1, né? E é uma coisa interessante, é sequencial, né? Você anexa documento, você tem aquelas opções para agir, trabalha grupo homogêneo de trabalho, não, Luciano? Também, então, os planos de ação, né, são gerenciados por meio de... Os planos de ação, controle das também, ações, gerenciamento, acompanhamento, Dani. É uma coisa maravilhosa. Né? Eu já estou no mercado de trabalho há muito tempo. Olha, eu vou ser sincero para você. Né? Eu aprendi muito ali, porque tinha muitas coisas ali que eu não conhecia, do ponto de vista da informática, né? Da sistematização da coisa. E é assim, não tem vergonha de falar. É praticando... É você que está ensinando a gente, por isso que a gente está... É praticando e ensinando que se fortalece aí o conhecimento e o aprendizado, né? Eu aprendi isso aí com um professor meu no magistério. É praticando, ensinando, que se fortalece o conhecimento e o aprendizado. Né? O Fábio pediu aqui para repetir o resumidamente, o Dani, é isso. Agora, como está acabando o tempo, a gente poderia dar sequência nisso, né? Entrando assim com o negócio gestão logo de cara, inclusive mostrando, né, a 31.000, a 31.010, como é que ela funciona, direitinho, né? Essa questão de grupo homogêneo que eu falei para vocês, e principalmente de inventário de risco, que é muito importante, né? Matriz de risco mesmo, que é uma cultura nova para quem não tem sistema de gestão. Sim. Eu já dei aula aqui à distância, só falando de matriz de risco. O pessoal não consegue entender como é que funciona.
Mas é difícil mesmo. Mas, gente, vamos lá. A gente está aqui 2 minutinhos aqui para a gente terminar. Vamos fazer aqui um encerramento. O Fábio perguntou o nome do software. É o software da WinLegis aqui, do nosso Luciano aqui, que tá aqui com a gente, né, promovendo Vou escrever o nome aqui. Isso, ele escreve ali. O Luciano dá a dica aí como é que faz, né, para acessar. Exatamente. Podem entrar em contato com eles. Realmente, o software é muito legal, vale muito a pena, tanto que eles são nossos parceiros. Então... Com muita honra, com muita alegria, viu, Dani? A gente indica bastante. Na verdade, né, nossos parceiros quase exclusivos. Mas vamos lá. Então, assim, vamos fazer uma revisãozinha do que a gente conversou hoje, para a gente organizar as ideias. Ô, Dani, Oi. Acho que eu perdi a conexão. Tem uma pergunta para cima também do Anderson, você viu aí? Ele está perguntando o que vem primeiro. O inventário ou o PGR? O inventário ou a matriz de riscos? E aí? Como eu perdi um tempinho, eu vou tentar ajudar esse aqui. Eu fiquei sem conexão, não consegui contribuir. O inventário, na verdade, ele é parte do PGR. Né? Vamos dizer assim, lá no alto é o GRO, embaixo do GRO nós temos o PGR, e embaixo do PGR, então, ele é composto pelo inventário, e o inventário é composto, então, pela identificação dos riscos e avaliação dos perigos, as medidas de prevenção e dos planos de ação, e da implementação e acompanhamento. Acho que eu me fiz claro? Fiz, né? Isso. Aqui eu falei em 3 níveis, né? GRO, PGR, dentro do PGR, então, a gente tem inventário, identificação dos riscos, perigos, medidas de controle, plano de ação e acompanhamento. Acho que eu me fiz claro. Quer complementar, José e Dani? Acho que é isso. Então, eles não se confundem, né? Um está contido no outro. Isso mesmo. E Fábio, né, que perguntou? O Anderson. O Anderson, a gente falou muito sobre isso no webinar na parte 1. Então, você pode, tanto no canal do YouTube da Templum, quanto da WinLegis, ver a parte 1, que a gente explicou. A gente foi muito nesse detalhe para a gente esgotar todos esses pontos. Então, vale a pena ver a parte 1, para que daí vai estar bem... A gente vai com detalhes ali, explicando essa hierarquia. Bom, para a gente finalizar aqui, já agradecendo, né, o começo aqui, a participação do Zé Augusto e do Luciano, vamos fazer aqui um review, um overview aqui, para a gente até já preparar as ideias para o próximo. Então, na parte 1, a gente falou de uma forma geral do que é o PGR, GRO, então a gente falou, né, tudo isso que o Lu agora explicou, resumiu agora, a gente falou todas essas particularidades. Hoje a gente veio aqui com um tema falando um pouco da relação da ISO 45001 com o PGR-GRO. Então, para a gente resumir. Então, o que a gente trouxe aqui? Ó? Algumas coisas se complementam, outras divergem e uma complementa a outra. Então, esse é o principal resumo que vocês precisam sair daqui com essa live. As duas, tanto a ISO 45001 quanto a NR1, elas se complementam, elas conversam e a gente precisa, tendo um ou tem o outro, a gente precisa verificar aspectos específicos. Alguns aspectos significativos que a gente trouxe aqui para que vocês possam avaliar semelhanças e diferença entre os dois. Então, a gente falou de requisitos legais, a gente falou de comunicação de partes interessadas, de trabalhadores, então, da integração dos trabalhadores. O Zé falou rapidamente aqui de preparação e resposta à emergência, que na ISO 45001, na antiga, já é uma coisa muito estabelecida para a gente, e que a NR1 começa também a falar de preparação de resposta à emergência, falamos de gestão de riscos também, falamos de cultura de segurança, falamos de percepção de risco, muito bem colocado, ISO 31000, ISO 31010, então demos esse overview aqui para vocês dessa diferença dos dois. No próximo mês, a gente já vai colocar um pouquinho a mão na massa e a gente já vai trazer daí o guia de implementação e a gente vai partir dentro das etapas de implementação desse, né, já integrando na visão integrada já da NR1 com a ISO 45001. Então, próximo mês, não percam as comunicações e estaremos juntos de novo, daí para entrar um pouquinho mais a fundo. Alguém tem alguma dúvida aqui para a gente finalizar? Já ultrapassamos um pouquinho o nosso tema aqui. Alguém tem alguma gostaria de deixar aí um abraço aí para você, parabenizar pela sua condução, né? E
o Luciano também, né? Com a sua participação aí. E lembrando, Luciano, como você disse, não tem como gerenciar isso aí no Excel, na caneta, na planilha, não. Eu acho que essa cultura aí, a partir dessa experiência aí da Templo, né? E da Greenledge, aquele que nos acompanha, é bom já estar consultando aí, né? Procurando. Se não for da Greenledge, um outro, mas nós temos que ser realistas, né, Luciano? Não pode tocar a segurança como tocava antigamente com arquivo de aço, né? O arquivo de aço, por sinal, vocês podem até doar, né? Mandar lá para a sucata, né, para amassar lá e vender como ferro velho, porque aqueles armarião de aço lá não vai precisar mais, não. Que bom, né? Mas foi ótimo, assim, gostei dessa interação nossa de nós três, né? Da nossa participação aí, e nos colocamos à disposição aí para o próximo mês que vem, e provavelmente o próximo já vai vir aí o Rafael, né? E o meu parceiro aqui de São Paulo, que é o engenheiro André, né? André Lopes, da qual eu deixo aí um forte abraço aí para os dois. Sabe, né? Muito. Nossa, também. André, aí vocês são a dupla da pesada, viu? Sabe tudo mais um pouco, né? Da prática. Cara, espetacular. Também. Um abraço para todos aí da Templon e da Greenledge, né? Para os seus colegas de trabalho aí. E nos colocamos à disposição, Dani. Muito obrigada, gente. Parabéns, vocês são viu? ótimos. Dani, igualmente. Agradeço o convite mais uma vez da Templo, a sua condução, a maneira como você colocou o assunto e organizou. Parabéns. José Augusto, muito obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento, toda a sua vivência. Estou à disposição aqui, sempre que precisarem de mim para a gente conversar, para a gente tentar contribuir de alguma maneira. Se tiverem alguma questão mais específica, nos procurem lá na Green, que eu estou à disposição. Muito bom estar com vocês aqui nesse espaço. Obrigado, grande abraço. Muito obrigada a todos, muito obrigada a todo mundo que participou pela presença. De novo, o nosso canal no YouTube, tem todo esse histórico, vocês podem consultar lá, também tem o contato de todo mundo, para que vocês possam entrar em contato, e precisando, então, também de consultoria para a certificação das 45.000, estamos aqui. Gente, super indicado. Boa tarde. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.